Então, por favor, vamos à leitura da mensagem. Leitura de ambientação do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo Franco. A lição 113. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda há espera a divina ajuda. Ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor. No amor, tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta, que irá travar, avançando prejudicado. Essa lição foi muito importante porque é um tema que eu penso todos os dias. Fé e esperança, que nós devemos, assim, sempre ser o nosso lema, desde quando acordamos até quando vamos deitar. E, como a Joana de Anjos fala, aconteça o que acontecer, nós temos que permanecer confiando, porque Deus não nos desampara. E, lógico, né, tem pessoas que parece assim, que não adianta você falar, você conversar, porque elas não têm esperança, tudo está ruim, tudo está desajeitado na vida, porque não tem uma fé e que possa acreditar que vai melhorar. Então, não podemos nos desesperar diante dos obstáculos para não perdermos a luta com a qual estamos vivendo. É isso que eu compreendi. Obrigado, Verinha. Mais alguém? Somente nos acontece o que será melhor para nós. Essa é a nossa grande luta de entender e aceitar isso. Que nós queremos que aconteça conosco aquilo que nós achamos que é melhor. Mas o que acontece conosco é permissão de Deus. E Ele sabe, com toda certeza, muito melhor do que nós, né? O que é melhor para nós. Então, a gente precisa internalizar essa ideia. E isso vale para todas as ações da nossa vida. Não só para mim, mas o que acontece no universo. Só acontece o que é bom para nós. Quando acontece alguma coisa ruim, a nosso ver, é resultado de uma plantação nossa. E estamos colhendo para saldar compromisso. Então, precisamos internalizar essa crença, essa certeza, não essa crença, mas essa certeza. Diga, Carlos, você levantou a mãozinha? A sala está em sintonia, exatamente essa frase aí que eu ia comentar aí. Tá Como é ótimo. difícil. A sintonia. Ok, vamos à nossa prece, então. Abre o áudio, Ronald. Sou eu que faço a prece? Eu pensei que fosse fazer a leitura. Tudo bem. Não, a leitura é com a Elaine. Tá bom. Querido Mestre Jesus, a Ti elevamos o nosso pensamento na noite de hoje. Agradecido, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome para estudarmos o Seu Evangelho, que possamos internalizá-lo e aplicá-los no nosso dia a dia. Que a espiritualidade amiga ilumine os nossos mestres, instrutores, para que possamos absorver o melhor do capítulo desta noite. Certo, Senhor Jesus, de seu amparo, da sua proteção, damos por iniciado o estudo dessa noite. Que a tua paz recaia sobre todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, o Valdemir está contigo aí e com a Elaine. E a Elaine? Então, Elaine, vamos lá. Começando aí, os falsos profetas da erraticidade. Ok. Item 10, do capítulo 21, os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número,
entre os espíritos orgulhosos, que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. Perfeito. Os espíritos, ou o espírito que traz essa mensagem, né? Erasto, de novo, uma mensagem do Erasto, Sim, bem claro, e lembrando aqui, né? Os falsos cristos ou os falsos profetas desencarnados são maiores do que os falsos profetas encarnados. E por que isso? Segundo alguns conhecedores, estudiosos da doutrina, o número de desencarnados no planeta Terra é bem maior do que o número de encarnados. 2/3 para 1/3, segundo alguns estudiosos. Então, é natural que se encontre mais espíritos desencarnados errando do que encarnados. Mas também há mais espíritos bons encarnados. Há mais espíritos de segunda ordem, de primeira ordem, do que espíritos de terceira ordem encarnados. Então, é natural, em função da quantidade, que exista maior número de falsos profetas desencarnados. E uma outra coisa que ele chama a atenção aqui é que ele fala dos médiuns. Lançando-se de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. Médiuns não precisa, nesse caso aqui, não precisa ser um médium de psicofonia ou de psicografia, mas todos nós que aceitamos ideias absurdas vindo de encarnados ou desencarnados e passamos essas ideias, acabamos sendo médiums. Porque nós entendemos, em princípio, que médium é aquele que está entre o encarnado e o desencarnado. Mas, quando se trata dessa ideia aqui de falso profeta, há muitos médiuns ou muitos espíritos que aceitam ideias tortas, ideias atravessadas, vindo também de encarnados. Então, quando ele fala de médium aqui, ele está ampliando esse horizonte. Não é só aquele que recebe a instrução dos espíritos desencarnados, mas também os encarnados que têm essa possibilidade de nos informar pelo caminho errado. E para melhor fascinar, dizem eles não se preocupam em usarem nomes que poucas pessoas pronunciariam, a não ser com muito respeito. Mas eles usam, sem nenhum escrúpulo, os nomes mais respeitados, digamos assim. Então, há muitos cristos. Vimos na semana passada isso aqui, né? Falamos disso semana passada. Há muitos cristos reencarnados. Muitos cristos, falsos cristos, né? Há muitos falsos cristos reencarnados. Falso São João, falso Paulo. Então, a gente precisa ter cuidado, de novo, para nos precatar, para nos precaver. E só o faremos através do estudo, através do conhecimento. Sem estudar, sem conhecer, nós vamos colher joio no lugar de trigo, e vamos, me permita a expressão aqui, quebrar a cara. A gente tem quebrado a cara aí há algum tempo, então é hora da gente se precaver. Diga aí, Mauro. É exatamente nessa parte de prevenção que eu queria chamar a atenção. Eu não sei se os irmãos aqui têm trabalho em mesa mediúnica, alguns têm, a gente sabe que a Angélica tem, né? Não sei quanto aos a Rosângela também. Mas seguirmos à risca, de forma muito criteriosa, a orientação do Livro dos Médiuns, que é exatamente
a avaliação crítica de todas as comunicações. Não importa se o médium é respeitado, se o médium é presidente da casa, né? Não importa. Importa é a mensagem. Então, a mensagem é que precisa ser criteriosamente avaliada, porque é ela que vai ser disseminada. É ela que vai influenciar outras mentes. Então, nós temos que ter, sim, esse cuidado. Se tivermos, vamos ter um bom antídoto, uma boa ferramenta para rechaçarmos esse tipo de comunicação mal intencionada. Então, não sei se o termo é bem esse, né? Mas é não prevaricar na nossa ação, né, de vigilantes das comunicações, tanto entre encarnados como desencarnados e entre encarnados e desencarnados. Não importa qual é a combinação, da onde vem a mensagem. O que nós temos que ter compromisso é com a mensagem. Essa precisa ser bem avaliada para que, uma vez compartilhada, possa trazer frutos benéficos, né, àqueles que a receberão. E os amigos nos alertam, né? Para que tenhamos esse cuidado. Os próprios espíritos nos alertam para que tenhamos esse cuidado. Eu mencionei aqui um caso que a dona Carlota me contou, do Jesus do açougue. E está todo mundo batendo cabeça lá para o Jesus e tem que dar um tapa na mesa para dizer: eu não sou o Cristo, eu sou o dono, era o dono do açougue. Mas nós, ainda embevecidos com nomes, ainda vaidosos, ou ainda vaidosos mesmo, né? Eu recebi Jesus na minha reunião mediúnica. Eu recebi o Bezerra de Menezes na minha reunião mediúnica. Pode ser que não seja. E o Erasto nos alerta lá no Livro dos Médiuns. Vamos rejeitar 9 dentre 10 verdades, mas não aceitar uma inverdade. E, de novo, a gente só vai poder fazer isso conhecendo doutrina espírita. E ninguém é professor, ninguém é doutor de doutrina espírita. Tá? A Íria, né, chamava a minha e o Mauro aqui de professores, mas longe de ser professor. Né? A ideia aqui não é professor. Mas precisamos nos dedicar a estudar essa doutrina. Eu sempre digo, ninguém é médico sem passar 6 anos na faculdade, mais 2 sei lá, mais 3, sei lá, mais 15 anos estudando. 10, 12, 15 anos estudando. Ninguém é engenheiro sem passar 5, 6 anos estudando. Psicólogo, advogado. Mas espírita, a gente vai numa reunião espírita. Gostei, vou me tornar espírita. Pronto, a partir de agora eu sou espírita. E começo a me arvorar a falar de espiritismo. A gente não tem conhecimento, a não ser de superfície. Espírito de terceira ordem não tem conhecimento mais aprofundado de doutrina espírita. Por isso, às vezes, nas quartas-feiras lá na rádio, eu sempre brinco lá com o pessoal. Pode perguntar qualquer coisa que quiser, desde que aceite eu não sei como resposta. Eu sempre coloco essa brincadeira lá, mas é uma brincadeira séria. Isso é um fato. Nós não sabemos. Mas precisamos nos dedicar. E não sabemos por quê? Porque estudamos. Porque só o ignorante sabe tudo. Ignorante no sentido de ignorar, tá? De desconhecer. Só o desconhecedor conhece tudo. Ele não tem problema de falar de qualquer assunto, porque ele não conhece nada, então ele acaba se tornando, aspas, o professor. A gente precisa estudar. E quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. Ontem, no estudo do nosso lar, eu estava analisando aqui comigo mesmo. Quanto ainda eu sou ignorante em termos nos aspectos espirituais. O quanto eu ainda tenho que aprender. O quanto eu ainda tenho que entender todo esse processo. E vou levar mais N reencarnações para conseguir entender isso. Mas precisamos começar hoje e começar como começamos, pelo Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. E o Evangelho aqui é o consolador. Né? O Evangelho vem muito mais para nos consolar, para nos esclarecer,
o Livro dos Espíritos é a base para a gente começar a estudar a doutrina espírita. Segundo Kardec, começar pelo que é Espiritismo, que é uma brochurazinha de um livro menor para a gente começar, e depois sim o Livro dos Espíritos. Fala aí, Pedro César. Valdeir, uma mensagem psicográfica, ela pode ser mais, de repente, vou dizer essa palavra, fácil de se identificar um falso profeta, né? Mas uma mensagem psicofônica, porque a mensagem psicográfica a gente pode avaliar mais tarde, mas uma mensagem psicofônica fica mais complicado, né? Por exemplo, o Divaldo Pereira Franco, nas palestras dele, no final, o doutor Bezerra dá aquela comunicação. Aí a gente também fica... Como é que a gente pode avaliar isso? Porque numa psicografia é fácil, pode avaliar com mais precisão mais tarde, mas numa psicofônica, né? Fica um pouco mais complicado, né? As reuniões, de uma maneira geral, Pedro, pelo menos até onde eu sei, são gravadas. Hoje não se faz nada mais sem ser gravado. A nossa conversa aqui está sendo gravada. Então, tudo que nós fazemos hoje, a gente grava. Então, dá para ver 1, 2, 5, 10 vezes. Muitas vezes, eu já revi, já ouvi várias vezes um programa da rádio, que as pessoas às vezes dizem, você falou determinada coisa. O Mauro respondeu desse jeito. O Antônio falou aquilo. Eu vou ouvir novamente para... Será que o Mauro falou mesmo? Será que o Antônio falou isso mesmo? Na semana passada mesmo, quarta última, uma ouvinte pediu para não se identificar, mas disse, quando o Antônio falou lá de... Alguém perguntou sobre sexo. E ela entendeu que a pessoa podia, que ela podia, depois de satisfazer o marido, podia satisfazer qualquer um. Jamais o Antônio ia falar isso. Então, foi um mal entendido dela. Mas como está gravado, eu vou lá, revejo, reescute novamente. Não sei se reescute existe, tá? Eu criei agora, tá? Neologismo aqui da minha parte. Mas escute novamente para tirar dúvida. Então, Pedro, a gente hoje tem como ouvir várias vezes, né? Os programas então da Rádio Rio de Janeiro. E o nosso estudo aqui tem uma playlist que a gente pode ouvir quantas vezes que quiser e tirar dúvida. E para quem conhece um pouco de doutrina espírita e quem está acostumado a trabalhar com reunião mediúnica, a gente começa a desconfiar na apresentação do espírito. Muitas vezes, na primeira fala dele, já dá para desconfiar. Ainda um dia dessa semana, eu estava conversando com um e disse: eu fui um grande assassino, matei todos vocês numa reencarnação passada. Falei, pelo amor de Deus, né? O cara chegou aqui se colocando como vítima e tinha matado todos nós, todas as pessoas. Falei, pelo amor de Deus. Então, a gente começa a desconfiar do espírito que está trazendo uma mensagem, não sei qual é o objetivo, mas atravessada. Então, a gente tem chance, sim, Pedro, de reouvir e reanalisar. Não sei se te ajudou, mas essa é a minha ideia. Eu queria colaborar aí com essa fala do Pedro, adicionando o que o Valdemir já falou. Quando você tem a opção de gravar, ótimo, é exatamente isso. A gente vai lá, rever, faz a avaliação, mas, na verdade, aquilo já passou. Numa reunião mediúnica, quem esteve ali no dia fez as análises que podia fazer, mas, em sendo gravada e se identificando alguma coisa distorcida, tem que se fazer uma reunião com os presentes para esclarecimento. Quando você não tem a gravação, todos nós temos que estar atentos ao que está sendo dito. Você trouxe aí o caso do Divaldo e o Bezerra. Ora, pela continuidade da convivência com aquele espírito, você acaba conhecendo o estilo, né? A linguagem, como também está no Livro dos Médiuns, é uma das características que nós vamos identificar o grau do espírito. E aí o teu ouvido fica acostumado, né, àquele estilo, aquela forma de trazer mensagem.
Quando alguém se apresenta dizendo que é fulano, mas a mensagem não combina com aquele estilo, com aquela forma de trazer mensagem, já é para a gente acender a luz amarela. E aí prestarmos mais atenção no que está sendo dito. Já contei o caso para vocês aqui, aconteceu na nossa casa. Normalmente, o irmão que abre a reunião mediúnica é o irmão Ortiz. E ele tem um estilo de trazer a sua mensagem. Numa reunião, se apresentou com o estilo do nosso irmão Ortiz, trazendo a passagem dos 10 leprosos, sendo que ele errou a passagem. Esse espírito não erraria essa passagem. E ele errou a passagem. Nós percebemos, não falamos nada na hora, deixamos a coisa correr, e no final, na avaliação, nós trouxemos o caso e discutimos. Na reunião seguinte, o irmão Ortiz veio e falou: olha, permiti para que vocês pudessem ter essa experiência de avaliar uma mistificação, né? Ou uma tentativa de enganar, né, aqueles que estavam na reunião. É aprendizado. Agora, quando a gente fica cego, quando a gente cria uma idolatria, tanto para o médium quanto para o irmão que se identifica na comunicação espiritual, nós corremos um sério risco de engano. E o que é pior, de aceitar as ideias, se forem mal intencionados, de ideias que vão trazer dificuldades no futuro. Então, dá sim na psicofonia para você perceber se está havendo ali uma tentativa de mistificação ou mesmo de uma fraude na comunicação. Mas, para isto, nós precisamos adotar uma postura de alerta, de atenção, né? Para que a gente possa perceber ali a condução, muitas das vezes mal intencionada, de algum companheiro espiritual. Sua resposta foi muito completa, Mauro, porque dentro da resposta que você deu aí agora, eu ia falar justamente no caso de o espírito, como você falou, é o guia não, vamos dizer assim, a pessoa, o espírito responsável pela reunião lá no plano desencarnado, ele dá sempre a comunicação, tem o estilo dele, coisa e tal. Aí veio um e deu essa comunicação errando lá a questão dos leprosos, né? Aí eu ia perguntar por que que o espírito deixou fazer isso, né? A pessoa, o espírito responsável. Aí você respondeu, porque eu ia perguntar isso também. Muito bom, muito obrigado. Deu para entender o que eu falei? Perfeito. E a respeito do que o Mauro falou, se vocês pegarem no YouTube, o que mais existe lá são mensagens do Bezerra de Menezes, que não tem nada a ver com a linguagem do Bezerra. São mensagens completamente diferentes. Até mesmo uma pessoa que não tenha conhecimentos doutrinários, mas que já tenha ouvido mensagem do Bezerra, dá para entender, dá para ver, perceber que são coisas diferentes. São pessoas, espíritos diferentes. De Chico Xavier também, de Chico Xavier também. Sim, tem o Chico Xavier se manifestando aí em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E, de novo, esse cuidado a gente consegue, essa percepção, essa perspicácia, a gente consegue estudando. E não tenhamos vergonha de não aceitar uma mensagem, mesmo que ela seja verdadeira. Se desconfiarmos, coloquemos ela em banho-maria, de molho, até que possamos analisar com mais tranquilidade. Continuemos? Cadê a Elaine? Estou aqui. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque, em agindo assim,
eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. São Mas eles. Só um minutinho, Elaine. Aham. São eles que espalham o fermento. Eles, os falsos profetas. E tem uma passagem evangélica que diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, a gente tem que pegar o ensino de Jesus, de novo, no total. Não é pegar uma fotografia, mas pegar um filme do ensino de Jesus. Então, o ensino do Cristo é um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, uma palavra errada pode levar, ou pode levar muitas pessoas, ou nos levar, se nos deixarmos enganar, a caminhos errados, a descaminhos. Também já comentamos aqui há algum tempo, algumas semanas, a respeito daquele pastor que levou aquele monte de pessoas ao suicídio, a tomar aquele remédio, aquele veneno, e o tal do Jim Jones. Eu ia falar Tim Tony, mas Tim Tony era o personagem do Chico Anísio, né? Chico Anísio tinha um personagem, o Tim Tones, mas era Jim Jones. Então, um pouquinho de levedo, um pouquinho de fermento pode levar uma mensagem a perder. Uma palavra no meio de um texto bonito pode estragar uma mensagem. Então, é melhor que não a aceitemos. Diga aí, Carlos. Dani, a gente estava comentando mais a respeito dos médios, né, que ele tem essa sensibilidade mais acurada, mas aquele que não tem essa sensibilidade, quando ele fala que, eu entendi assim, né, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, e depois ele fala, espalham o fermento dos antagonismos. Isso também se dá na comunidade geral, né? Não só especificamente aquele que os atrai. Por exemplo, o cara lança uma ideologia, uma ideia, aquela ideia vai se disseminando, vai corrompendo a sociedade. Isso também é um falso profeta. Na erraticidade, aquele que intuiu aquela ideia, que vai sendo fomentada, vai virando vai se tornando maior, né? E vai abrangendo a sociedade inteira. Daqui a pouco todo mundo abraça e acha bonito, mas está totalmente contra as leis divinas, né? As leis de Deus. Também O, faz parte, né? o profeta da erraticidade não pode nos influenciar a todos sem o médium. Via de regra, ele vai trazer essa falsa mensagem, essa mensagem atravessada, diferenciada, através de médiuns. E estamos cheios disso aí. Nós temos hoje um sistema em São Paulo, e aí, por favor, não vamos aqui nenhuma crítica, depois eu posso até botar no grupo, se vocês quiserem, um grupo que eu recebi hoje, né? Dito espíritas progressistas, fazendo os maiores absurdos. Naturalmente, tem os amigos, os irmãos, amigos, né? Os irmãos desencarnados influenciando para isso. Então, eles trazem a mensagem para o médium, por isso ele usa aqui o médium, e o médium pega essa mensagem e transmite. E esse grupo de São Paulo está dirigindo uma mocidade espírita progressista, que é alguma coisa muito séria. Mas eles não têm nenhum escrúpulo. Esses amigos, esses irmãos, né, os falsos profetas, segundo aqui a própria palavra do Erasto, não têm nenhum escrúpulo. Então, eles vão usar todos os meios possíveis. Cabe a nós, como ele encerra esse parágrafo aqui, cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. De novo, a gente vai ficar falando isso aqui sempre, tá? Isso aí N vezes. De novo, precisamos estudar doutrina espírita. De novo, precisamos estudar Kardec. Senão a gente vai acabar se confundindo.
Diga, Mauro. Esse ponto ele é muito importante e eu queria compartilhar com vocês um trecho de uma peça de Leopoldo Machado, quando ele fala para a mocidade, à época ainda, numa forma de peça teatral, né, chamada O Diabinho Coxo. Não sei quem já teve acesso a isso, mas eu vou colocar lá no grupo para que vocês possam lê-la integralmente. Mas eu vou falar apenas o final da peça, que diz exatamente o que nós estamos discutindo aqui agora. Era um conselho de diabinhos, né, querendo destruir o espiritismo. E aí tinha diabinho de todo jeito. E tinha cada um trazendo a sua teoria. Tinha o diabinho artista, o diabinho cientista, o diabinho religioso, e assim cada um ia trazendo a sua teoria para destruir o espiritismo. E tinha um diabinho coxo, que ninguém queria saber dele. Mas, no final, né, o diabo Satanás, lá, o diabo-chefe, já estava lá pela borda, porque ninguém tinha dado uma ideia boa. E aí o diabinho foi dada a voz ao diabinho coxo. Preste atenção na proposta. Com a palavra, o diabinho coxo. Eminente Satanás, chefe supremo do reino do inferno, meu plano para combater e atrapalhar o espiritismo é o seguinte: o espiritismo pode ser realmente estas coisas todas, mas os espíritas são homens como os outros, ainda cheios de defeitos e inferioridades. Homens que aceitaram o espiritismo vindo de outras doutrinas diferentes, trabalhados por outras religiões e doutrinas materialistas. E ninguém se melhora de uma noite para outra, que a natureza não dá salto. Aí o diabo pergunta: o que quer dizer com isto? Ele continua: que devemos atacar o espiritismo atrapalhando os espíritas, explorando com jeitinho os defeitos e as vaidades dos espíritas, atirando-os uns contra os outros, estaremos prejudicando o espiritismo. Explique-se. Explico-me com muito prazer, mas peço atenção desta egrégia corte para o que eu vou explicar e sugerir. Enfiemo-nos entre os espíritas, nas suas sessões práticas, nos seus empreendimentos, nas suas atividades, principalmente mistificando, fantasiemo-nos de espíritos de luz, de guias espirituais, que os espíritas apreciam mais, via de regra, que a conversinha dos espíritos do que o estudo da doutrina, para aprenderem a discernir a verdade do erro. Aqui, por exemplo, há um médium que inspira confiança, pois incensemo-lhe a vaidade, e por seu intermédio por seu intermédio toca a dar comunicações bonitas, floreadas, com ideias de molde a isolá-lo da comunhão com os outros espíritos. E toca a dizer que o espiritismo é aquilo que eles fazem, que não precisam fazer mais para estarem com a verdade. Tudo isto, as comunicações assinadas por nomes respeitáveis, pouco importando que o estilo seja o mesmo e as ideias banais, se é comunicação espírita assinada por um grande nome e recebido por um médium de confiança, os espíritos, na sua maioria, vão aceitando. Há pregadores cultos e palavrosos? Exploremos sua cultura e palavra, para, através de uma e de outra, plantarmos a confusão, levando-os a expedirem doutrinas obtusas e absurdas, de assistência a necessitados, que por aqui que o Espiritismo está captando o maior número de adeptos, a questão teórica da doutrina, a questão do corpo de Cristo, que podemos explorar à vontade, é maravilhosa para separar cada vez mais os espíritos. E assim vai a discussão, e no final eles adotam
essa ideia do diabinho coxo. Depois eu vou colocar o texto na íntegra para que vocês possam ler. Mas vejam como é perfeitamente coerente com o que nós estamos estudando aqui. Claro que Leopoldo Machado, conhecedor da doutrina, criou uma peça teatral sobre as bases doutrinárias. Mas não é a verdade o que acontece na grande maioria? Se você tem um médium na casa que ninguém pode questionar o que ele diz, faz e escreve, é uma ferramenta para que isso aconteça. Eu já passei, já falei para vocês aqui, eu já passei por isto na reunião mediúnica, a casa pegando fogo, né, um agredindo o outro verbalmente, usando psicografia para ofender uns aos outros, e o espírito veio dizendo que a casa estava perfeita, estava harmônica, estava exatamente como a espiritualidade queria, que nada precisava ser modificado, exatamente isso. E o pessoal está vendo a espiritualidade dizendo que está tudo certo, vocês querem criar tumulto. Está aí. Então, isso aí, apesar de ser uma peça teatral, mas é a verdade na grande maioria das reuniões mediúnicas que a gente vive. Então, o que nós estamos discutindo aqui é para que a gente esteja atento, principalmente aqueles que já participam de reunião mediúnica. Né? Se não fazem, busquem fazer uma avaliação das reuniões. Se não fazem, que crie-se a oportunidade de questionar os espíritos no momento da comunicação. Porque isso não é uma novidade, não é um achismo nosso. Isso é orientação do livro dos médiuns. É orientação dos mentores sérios da espiritualidade. Então, se nós somos adeptos da doutrina espírita, temos por obrigação adotarmos essas práticas. O Humberto de Campos também tem uma história, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas o Humberto de Campos também tem uma história dessa, né? De um conselho de diabos para derrubar o espiritismo. E sempre veio com essa ideia. Nessa do Humberto, ele diz, vamos falar para os espíritas que eles são reencarnacionistas, que eles não precisam ter pressa. Eles podem gozar agora à vontade, eles podem brincar, eles podem beber, eles podem fazer o que quiser. Eles vão reencarnar. Mais tarde eles fazem isso. Mais tarde eles fazem isso. E essa é a ideia. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Isso só na próxima reencarnação. Isso só na próxima reencarnação. Será que nós estamos sendo influenciados por esse diabinho? Muito provavelmente. A gente tem que ter esse cuidado, realmente, esse cuidado. Um outro aspecto que ele chama aqui, que nesse parágrafo que a Elaine leu, é o isolamento. Aí entra a fascinação. O espírito apresenta com um nome pomposo, eu sou o tal, eu sou o mentor, e ele passa a ser o dono da verdade. Não precisa levar minhas mensagens para ninguém, porque eu estou orientando. Esse é o falso profeta, é o verdadeiro falso profeta. Eu estou orientando. E aí o médium cioso, né, vaidoso, acha que está com o rei na barriga e não vai informar para ninguém, não vai mostrar para ninguém. Então, um grupo fechado, sem intercâmbio, fica mais difícil. Fica mais difícil caminhar diretamente. Nós precisamos de intercâmbio, precisamos de trocar, precisamos de avaliar, precisamos de ouvir outras pessoas, até ideias opostas. Ou principalmente ideias opostas. Se a gente ouvir só aqueles que pensam como a gente, não muda muita coisa. Mas nós precisamos ter esse intercâmbio. E ele sugere aqui o isolamento, né? São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolar-se um dos outros e a olharem-se com prevenção. Eu soube recentemente de um grupo que está fazendo um estudo mediúnico para desmascarar as obras de André Luiz. As obras de André Luiz, de Emmanuel, né? Ele quer evocar os espíritos, mas isso precisa fazer, porque Kardec já fez. Mas ele não confia no Chico, ele não confia nos médiuns que nós conhecemos.
Isso é hoje, tá? Século XXI, 2024. Está acontecendo hoje. Mas tem que ter esses cuidados para a gente não entrar nesse time também do negacionismo aí, né? Já que a moda é negacionismo. Continuamos? Cadê a Vamos Elaine? lá, estou aqui. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que deles restará. Convide comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. E aí vale a pena, gente. A gente está estudando o Evangelho. Já passamos por essa parte lá no Livro dos Espíritos. Mas vale a pena voltarmos lá na questão 100 do Livro dos Espíritos. Questão 100 e seguinte, onde Kardec coloca lá a escala espírita. E ele fala desses espíritos. Entendeu? Os espíritos de terceira ordem são 6 classes. Os de segunda ordem são 2 ou 3, se não me engano, 3 ou 4. Então, ele fala desses espíritos embusteiros, mentirosos, ignorantes, pseudo-sábios. O que mais a gente encontra hoje dentro do movimento espírita, mais não, mas a gente encontra muito dentro do movimento espírita, são espíritos pseudo-sábios, reencarnados. São espíritas pseudo-sábios, que ficam repetindo frases feitas sem maior profundidade. Então, Kardec colocou isso lá no item 100 do Livro dos Espíritos. Está lá no 112, se eu não estou equivocado. A partir do 100 até... E 100 é o seguinte. Então, de novo, a gente precisa passar por esse crivo de bom senso. E aqui o Erasto nos diz, né? A razão e do bom senso. E vede o que restará. Passe pelo crivo da razão e do bom senso. E vê o que vai restar. Porque está cheio de utopias, cheio de falsas ideias que a gente precisa conhecer e combater. E a humanidade não vai se transformar de um dia para o outro, de uma reencarnação para outra. Às vezes nem de um milênio para o outro. A gente precisa de tempo, paciência, calma, trabalho acima de tudo. E nós estamos passando por um período de transição, que se não tivermos cuidado, nós vamos embarcar num clima de pessimismo. A gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter certeza. Esses falsos profetas que estão tentando desvirtuar as coisas estão tendo a última oportunidade. Eles vão ser convidados a se retirar do festim de bodas. Não tenhamos nenhuma dúvida. O que nós precisamos ter cuidado é conosco. Será que eu estou vestindo a túnica nupcial? Será que eu posso permanecer nesse festim de bodas? Porque a gente sabe que muitos serão retirados. Então, olhar para a gente de novo e olhar para esses irmãos. Eu sei que às vezes é difícil, né? Para mim também é difícil, mas olhar para esses irmãos com caridade. Olhar e orar por esses companheiros que estão tentando desviar os caminhos, as leis de Deus, deturpar as leis de Deus. Mas nós já fizemos isso ao longo da história, né? Quantas guerras nós já fizemos em nome de Deus? Quantas pessoas nós já matamos em nome de Deus? Para salvar a sua vida, eu vou te queimar.
Quantas vezes nós fizemos isso na Inquisição? Né? Eu vou te salvar. Aí queima vivo. Né? Para purificar o seu espírito, queime o seu corpo. Nós fizemos isso ao longo da história. Então, precisamos olhar para esses irmãos que estão criando esse sistema de através com cuidado, com caridade. Continuemos? Sim. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas. E está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Isso Continua? se chama universalidade dos ensinos, do ensino dos Espíritos. Deus faz com que a luz apareça em vários pontos do planeta. Quando começaram os primeiros sinais, digamos assim, da doutrina espírita, ou pelo menos do grande movimento de efeito físico do espiritismo, ele começou em vários lugares ao mesmo tempo, várias pessoas simultaneamente. Então, Deus faz com que essa luz apareça entre os pobres e ricos, entre os pretos e brancos. Ele não faz diferença, ele não faz acepção de pessoa. O importante é que essa luz chegue em todos os lugares. Agora, que tenhamos olhos de ver. Que tenhamos a capacidade de fazer multiplicar ou fazer brilhar a nossa luz. Que ela vai chegar? Com toda certeza vai chegar. E mais um critério que Kardec coloca aqui, Kardec não, que Erasto coloca aqui, é avaliar dois sistemas. Qual tem mais adeptos? Nós estamos hoje, de novo na transição planetária, num período onde o mal está estertorando. O mal está se desmilinguindo, mas ele está gritando muito. Ainda agora estava numa reunião mediúnica e um amigo espiritual trouxe essa mensagem para a gente. O mal está fazendo um grande barulho para ver se convence o maior número de pessoas possível. Cabe-nos a nós não nos deixar levar por esses falsos profetas. Porque a gente sabe que o mal é barulhento, o bem é silencioso, mas nós precisamos mostrar que estamos do lado do bem. Nós precisamos nos esforçar para sermos bons. Lemos ontem, lá no Livro dos Espíritos, o homem de bem. Os caracteres do homem de bem. Lá na questão 918, lá do Livro dos Espíritos. Precisamos nos enquadrar, ou pelo menos trabalhar, para que estejamos dentro daquela ideia, daquele homem de bem, que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Se fizermos isso, vai ser difícil sermos enganados, porque não estamos idolatrando ninguém. Pelo menos essa é a ideia, tá? Não devemos idolatrar ninguém. Adorar Deus. Fora disso, não, ninguém. E a gente tem esse exemplo de Jesus em várias situações, Jesus nos cuidando disso. O Emmanuel nos chama a atenção várias vezes para esse cuidado que a gente precisa ter com os elogios, com as cascas de banana que ele diz aí, que nos faz escorregar. Então, tenhamos esse cuidado. Principalmente com relação ao aborto, né, Valdemir? Estão fazendo um barulho danado, né? Pois é o do momento, né? É a palavra do momento.
é a onda do momento. Mas daqui a pouco eles criam outra. Então a ideia é droga, é aborto, daqui a pouco tem pena de morte. Então vão criando essas situações para fomentar ideias, né? Ideias de través, como lembrou aqui o Erasto. Diga, Mauro. É, às vezes eu fico pensando, né, a gente sabe, já foi dito por vários canais diferentes, que essa transição ela não está restrita apenas a nós encarnados. O plano espiritual também está passando por esse mesmo Transformação. momento, né, transformação. E há uma guerra, entre aspas, né, espiritual em relação a isso. Agora, vocês imaginem, por que o aborto ganha tanta força? Se, no momento de transição, muitos espíritos, né, de ordem superior estão se programando para reencarnarem. Não seria uma forma de impedir que essa luz, né, que esses espíritos devotados e abnegados possam chegar ao nosso meio para cumprimento dessa missão? É um caso a se pensar, né? Então, temos sim, todos nós, formarmos fileiras, não apenas pela questão da vida, que é legítima, mas em função desta ação maior, que é a transição planetária. E criarmos canais para que esses irmãos possam chegar. Claro que chegarão, né? A proposta divina é muito superior, né? Não está à mercê nem corre risco em função dessas ações. Mas, na cabeça desses irmãos inferiores, essa é a porta que tem que ser fechada. Então, Isso é se uma coisa repete, que... né, Mauro? Oi? Isso se repete. Me lembrei aqui do o cara mandando, o governador lá de Cesaré mandando matar as crianças de 2 anos para matar o Cristo. É. Então, Moisés, pois é, a ideia é a mesma. A ideia vai se repetindo. Eles são pouco criativos nesse sentido, porque vão repetindo as ideias. Desculpa te interromper. nada. Né? Foi boa a lembrança. Então, hoje, eu falo sempre isso, hoje nós somos contemporâneos de um processo de transição. Em outras vezes, nós estávamos bem distantes do início ou já tínhamos reencarnado um processo avançado. Hoje, nós somos contemporâneos. Então, sim, nós temos que abraçar a causa do Cristo, né, e fazer aonde nós estivermos, em torno de nós, esse convencimento, né, para que as pessoas reflitam sobre as escolhas que estão fazendo, porque não é apenas uma questão da vida presente, é também o contributo para a transição, a implantação do mundo de regeneração. E a ação espiritual é muito forte no sentido do impedimento para que isso aconteça. Então, nós temos que estar atentos. Eu acho que é no livro Trilhas de Libertação, né, que tem um plano também desse diabólico, né, para nos desviar. Então, ele bota dinheiro, poder, sexo, para nos tirar do centro, nos tirar do foco. Depois da reencarnação do Gregório, né, eles elegem um novo diabinho, né, o diabinho coxo, lá, a ideia é a mesma, elege um novo diabinho, e a plataforma dele vamos dar poder, vamos dar dinheiro e vamos estimular o sexo. Porque isso vai nos ajudar no nosso processo, no processo deles, de nos tirar do caminho. Então, de novo, a gente tem que ter cuidado. Continuemos? Continuemos. Eu sugiro, só um minuto, eu Oi. sugiro que a gente pare aqui. Ah, sim, 55, né? É, Tá 57, porque, porque agora Erasto vai falar dos antídotos, né, das ações para a reação, né, contra essas ideias. Acho que a gente pode parar aqui,
que vai dar bem um ponto interessante para a gente retomar na semana que vem. Uhum. Tá bom. Estais certos. Cadê a Marcela não está aí hoje para colocar no grupo. O parágrafo vai ser: estais certos, igualmente, de quando uma verdade tem de ser revelada. Não, aqui no meu seria repelir sem Repelir sem condescendência. condescendência. Ah, sim, tem razão, tem É um razão. O parágrafo repelir. antes. É o parágrafo anterior, tem razão. Beleza. Então, muito obrigado aí, Claudemir, Elaine, todos os companheiros. E vamos, então, fazer a nossa prece. Meu chamado Jesus, aqui estivemos reunidos para estudarmos um pouco mais da tua doutrina, desse Consolador que tu nos enviaste. Quão importante é, Jesus, essas instruções para abrir a nossa mente do quão importante é a nossa participação nos objetivos traçados pelo teu infinito amor. E assim, Senhor, profundamente agradecidos estamos e pedimos que nos fortaleça nessa empreitada, para que possamos perseverar no bem e sermos aqueles teus diligentes onde quer que estejamos. Pedimos também pelo nosso irmão Márcio, que passará pelo procedimento amanhã, na quinta-feira, que ele possa estar bem amparado, que seja feita a ele, Senhor, segundo os teus desígnios, o melhor, e que ele possa estar, segundo a tua vontade, amparado, seguro, e que tudo possa correr bem, se assim for o teu querer. Despede-nos, Jesus, em paz, e que esta paz perdure em nós até novo encontro. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Beijo, pessoal. Uma boa semana e amanhã sim. Amanhã estaremos sim na rádio. tem rádio. Amanhã sim Boa noite a tem todos. rádio. Amanhã rumo ao Giro